Meus cumprimentos a todos, agente IRT, dando sequência aos conteúdos que desenvolvemos através de um projeto em parceria com a Secretaria Municipal de Educação para dar suporte aos professores na contemplação do trânsito como tema transversal em suas disciplinas. Nessa oportunidade, veremos sobre o processo administrativo de trânsito. O objetivo: conceituar a infração de trânsito, medida administrativa, agente e autoridade de trânsito. E conhecer um pouco também sobre o processo administrativo de trânsito. Desta forma, dando uma noção um pouquinho mais abrangente sobre todos os atores do nosso trânsito. Tratando de infração, nós temos no artigo 161 a sua definição. Seguinte redação: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e às punições previstas no capítulo 19º deste Código. Então, senhores, qual é a definição? O que é infração de trânsito? O desrespeito a algum preceito do Código de Trânsito Brasileiro, que por sua vez ele traz alguma sanção, penalidade a esse condutor infrator. E também medidas administrativas que são tomadas pelos agentes de trânsito para cessar o cometimento da infração. Todas elas também estão previstas na legislação. E ainda existe o capítulo 19º que trata dos crimes de trânsito. Algumas situações ficam na esfera administrativa, situações mais graves são tratadas também como crime de trânsito. Basicamente, existe esses tipos de infração de trânsito: de circulação, estacionamento, parada, excesso de peso, dimensões e também lotação. O que é então uma penalidade? Artigo 256. Autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas nesse Código e dentro da sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades, que realmente são sanções, punições por aquela tua quebra da legislação de trânsito. Então, senhores, primeira penalidade, considerada mais branda, a advertência por escrito. Sendo a primeira infração deste condutor cometida nos últimos 12 meses, sendo ela de natureza leve ou média, ela pode ser convertida em advertência por escrito. Não paga valor e nem tem pontos imputados em seu prontuário. Com a publicação da Lei número 14.071, isso tornou-se agora uma obrigatoriedade dos órgãos executivos de trânsito, conceder essa conversão, caso o condutor preencha os requisitos. A penalidade mais conhecida de todas é a multa. Essa multa ela é dividida em várias categorias conforme a sua gravidade, veremos posteriormente. Também a suspensão do direito de dirigir, que é ficar um tempo sem a sua CNH. Obrigatoriamente teria que fazer um curso de reciclagem, que é outra penalidade que veremos em seguida, para depois voltar a conduzir normalmente. A outra foi revogada, que tratava da apreensão do veículo. Então, a apreensão, como penalidade, ela foi revogada. Mas muita gente confunde com remoção. Não confunda. Na oportunidade que eu discorrer sobre as medidas administrativas, explicarei com mais detalhes esta questão. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, aí sim a pessoa fica sem aquela CNH, ela perde, essa CNH ela é cancelada, esse cidadão precisa ficar no mínimo 2 anos sem habilitação e depois ele vai, se ele quiser requerer novamente, passar por um processo de habilitação. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Quando? Sempre que o condutor tiver o direito de suspenso ou for considerado infrator contumaz. Atualmente também existe a possibilidade de um curso preventivo de reciclagem. Quem pode ser responsabilizado pelo cometimento de uma infração? Artigo 267. As penalidades serão impostas ao condutor, proprietário do veículo,
embarcador, transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas, expressamente mencionadas neste código. Tá? Então, normalmente, né, o responsável pela cometida de infração na condução do veículo é o condutor. O responsável por infrações que são do veículo, do proprietário, né? Equipamento obrigatório de segurança, a ausência ou mau estado de funcionamento dele. Aí é de responsabilidade do proprietário do veículo, mesmo que seja outra pessoa flagrada conduzindo aquele veículo. Aí é impossível fazer a transferência de pontuação. Classificação das penalidades. As infrações punidas com multa classificam de acordo com a sua gravidade em 4 categorias. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. Né? Então nós temos infrações de natureza gravíssima, grave, média e leve. Gravíssima 7 pontos, grave 5, média 4 e leve 3. Nas infrações de natureza gravíssima existe o chamado fator multiplicador, onde a pontuação continua sendo 7, mas o valor pode ser multiplicado por 2, por 5, por 10, né? E assim por diante, dependendo da gravidade da conduta infracional. Tá? Então, citei para os senhores as penalidades. Penalidade, ela é concedida, né, aplicada pela autoridade de trânsito. Tá? Porém, nós temos a figura do agente da autoridade de trânsito, que trabalha na fiscalização. Tá? Qual é a função dele? Né, uma das funções dele é aplicar as chamadas medidas administrativas. Então, vejamos. A autoridade de trânsito e seus agentes, na esfera das competências estabelecidas nesse código e dentro de sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas administrativas. Retenção do veículo. O que é reter o veículo? É você segurar ele no local do cometida infração por algum momento para regularizar o que está de errado. Regularizou? Pega o seu auto de infração, o seu veículo e segue o seu destino. O que acontece, senhores? Se a infração permitir, né, inclusive agora, depois da publicação da Lei 14.229, que erroneamente muitos estão chamando do fim da máfia do guincho. Não existe máfia do guincho, não existe indústria da multa. Infelizmente, a gente tem muito condutor infrator que quer se eximir da culpa, inverte os valores e culpa ali o setor da fiscalização. A fiscalização existe simplesmente para cumprir, né, a legislação e dessa forma preservar o jeito que todos nós possuímos a um trânsito seguro. Tá? Então, essa medida aqui de retenção, o que acontece? Normalmente diz respeito a questões de equipamento obrigatório de segurança, estado de conservação do veículo. Tá? Então, se tiver condições seguras de rodar, dependendo do que for, né, o que o agente pode fazer? Recolher, né, o documento do veículo como garantia de que o proprietário vai providenciar os consertos necessários, né, dá um prazo não superior a 15 dias para ele fazer isso. Consertado o veículo, ele segue até o departamento de trânsito, apresenta o carro em bom estado, pega a documentação de novo e vida que segue. Tá? Então, mas tudo isso, note que tem que estar previsto na legislação. Né? Então, existe o capítulo das medidas administrativas e o agente só pode fazer o que está expresso, né? Como aquele princípio da Constituição, né? de que ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ou seja, para o cidadão, tudo que não é proibido é permitido. Já para os agentes que fazem parte da administração pública, só lhe é lícito fazer o que a lei prevê. Né? Eu expresso ali no artigo 5º da Constituição. Né? Remoção do veículo. O que é remover? Remover é você tirar do local. Como isso é feito? Normalmente aciona o guincho, né? E esse veículo é recolhido ao pátio. Essa empresa que oferta o serviço de guincho, ela passa por uma licitação, né, para fornecer serviço para o município. Então, tem toda uma tabela de preços a serem executados para essa citação. E novamente eu repito, o agente simplesmente cumpre o que a legislação fala. Ele vai ler, verificar lá, não, estacionou no local errado, qual é a penalidade? É a multa, qual é a medida administrativa? Remoção. Aciona o serviço de guincho e é feita a remoção. Tá? A não ser que o condutor chegue no local, né, e consiga resolver o que está de errado, ou seja, tirar o veículo dali. Aí
né, não acaba se não fazendo a remoção. Tá? Recolhimento da carteira nacional de habilitação, é uma medida administrativa prevista no Código. Recolhimento da permissão para dirigir, né, popular PPD, aquela CNH provisória, que tem validade de apenas 1 ano. E o critério para esse condutor fazer a troca pela CNH é durante esse 1 ano não ter cometido infração de natureza gravíssima, grave ou reincindido em médias. Né? Recolhimento do certificado de registro do veículo. Né? Recolhimento do certificado de licenciamento anual. E também o transbordo do excesso de carga. Essas são as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. São as ações que os agentes de trânsito, os agentes da autoridade de trânsito podem executar no local do cometimento da infração para cessar realmente aquela infração. Ainda a realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Muita gente confunde, né, dizendo que ninguém é obrigado a constituir prova contra si, mas notem, né, dentro do direito administrativo existe a chamada inversão do ônus da prova. Né? O penal sim, né? Todo mundo sente até que se prove o contrário, e quem tem que provar que você é culpado é aquele que está te acusando. Na questão administrativa não, você tem que provar que está correto, que está certo. Né? A CNH é uma concessão do Estado, né? Então você deve, só pode conduzir estando, né, preenchendo alguns pré-requisitos. Né? Então você está sempre sujeito à fiscalização. Recolhimento de animais que possam estar soltos na via. Né? Normalmente é feito isso em parceria com órgãos de proteção ambiental animal. Realização de exames de aptidão física, mental, de legislação, prática de primeiros socorros e direção veicular. Essas foram, então, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Qual, então, é o objetivo disso tudo que eu citei para vocês? Encontramos também no Código de Trânsito a seguinte redação. A ordem, o consentimento, a fiscalização e as medidas administrativas e coercitivas adotadas pela autoridade de trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. Então, muita gente, pela má compreensão, né, cita a indústria da multa, né, querem arrecadar dinheiro, e não é isso. O objetivo é o quê? Evitar, coibir situações que possam trazer um risco à segurança do trânsito. O que faz com que as pessoas mudem de comportamento? Uma série de itens. Por exemplo, a educação. Se você tiver informação, algumas pessoas sim vão mudar o seu comportamento. Isso significa aprendizado, né? Mudança de comportamento. Mas outras, mesmo com a informação, elas não mudam o seu comportamento. Então, há sim a necessidade do quê? Da fiscalização, né? Que é o controle, né, do que está posto na legislação. Algumas pessoas mudam de comportamento por se sentirem fiscalizadas. E, infelizmente, temos aquelas que, independente das circunstâncias, não mudam o seu comportamento. Né? Mas a intenção é justamente isso, né? Garantir o direito ao trânsito seguro a todos. Lavratura do auto de infração de trânsito, um ato vinculado. O que é o auto de infração de trânsito? Tá? É aquele primeiro documento que o agente da autoridade de trânsito, seja ele um policial, seja um agente do município, preenche, né, para dar, e isso dá o início a um processo administrativo contra o condutor infrator. Tá? Esse condutor ele vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa e até mesmo um recurso. E no andar do processo é que ele será imputado a penalidade. Tá? Muitas pessoas acham que o policial a gente poderia simplesmente orientar. Não existe essa opção, pessoal. O que acontece? Isso é uma confusão. Antes do Código de Trânsito Brasileiro entrar em vigor, nós tínhamos o Código Nacional de Trânsito. Ele tinha um regulamento. Se não me falha a memória, era o artigo 182, que trazia uma penalidade chamada advertência verbal. Né? O que acontece? De 98 para cá, quem orienta o nosso trânsito e toda a atividade dos agentes, dos órgãos fiscalizadores, é o Código de Trânsito Brasileiro. E não existe esta opção de uma advertência verbal. Existe a advertência por escrito.
né? Mas aí é aquela situação que eu já expliquei para os senhores anteriormente. Né? Primeira infração, nos últimos 12 meses, sendo de natureza leve ou média, né, deve ser concedida a advertência por escrito. Todas as outras, né, penalidade cabível. Notem o que diz o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração de trânsito. Ou seja, é imperativo, né? É um ato de ofício desse agente. Né? Por que eu coloquei ele um ato vinculado? Porque é o contrário de um ato discricionário. Ou seja, não cabe ao agente decidir se faz ou não faz. Ele deve lavrar esse auto de infração, dando início a um processo administrativo. Caso esse condutor se sentiu injustamente penalizado, ele tem o direito ao exercício da ampla defesa, apresenta a defesa prévia, apresenta o recurso, se quiser até mesmo em segunda instância, se for o caso. Tá? Mas esse processo administrativo deve ser respeitado. Inclusive esse agente policial, caso deixe de cumprir a sua função, né, ele pode incorrer no crime de prevaricação. Presunção de legitimidade. A infração deverá ser comprovada por declaração da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível previamente regulamentado pelo CONTRAN. Né? Então, esse auto de infração e os agentes têm uma presunção de legitimidade. Né? Então, equipamento eletrônico utilizado também deve ser regulamentado para essa finalidade. Não pode ser feito de qualquer outra forma. Né? Por exemplo, um terceiro, um cidadão bate uma foto, envia para o órgão de trânsito e fala, multa esse cidadão que ele cometeu infração. Não, não pode. Tem que ser presencial, ou pelo agente ou pelo equipamento eletrônico devidamente licenciado para essa finalidade. Auto de infração de trânsito lavrada à revelia. O que é isso, senhores? Não sendo possível autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes no inciso 1º, 2º e 3º, para o procedimento previsto no artigo seguinte. O que acontece? Muitas pessoas querem se eximir da imputação de uma penalidade porque não foram abordadas. Ora, o próprio artigo 280 do Código de Trânsito fala que pode ser feito, né, a revelia, ou seja, não há necessidade de abordar. Tá? O que a gente precisa fazer então? Anotar o motivo por que não foi possível ele fazer aquela abordagem. Porque muitas vezes isso representaria um risco ainda maior à segurança e à fluidez do trânsito. Então, esse auto ele é feito, como eu mencionei, a revelia, sem a necessidade da abordagem. É uma previsão legal. Definições e atribuições dos agentes. O parágrafo 4º do 280 diz: o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser o servidor civil, estatutário seletista ou ainda policial militar designado pela autoridade com jurisdição sobre a via ou âmbito de sua competência. Aqui, o que acontece, pessoal? O agente de trânsito ele pode ser, né, um civil, assim como eu. Então, fiz um concurso público, tem que ser concursado. Né? Faço um curso, né, de formação de agente da autoridade de trânsito para posteriormente poder ir para a rua desempenhar as funções. Esse agente também pode ser um policial militar. Já na academia, já na sua formação como policial militar, ele recebe também esse treinamento, esse curso de formação de agente de trânsito. Tá? Detalhe, o policial também precisa ser credenciado pela autoridade com circunscrição. Né? A jurisdição é um erro no próprio Código de Trânsito brasileiro. Né? O adequado ali é circunscrição. Nós temos no anexo 1º do Código de Trânsito definições, várias definições ali, pessoal. Recentemente, a 41ª lei a alterar o Código de Trânsito brasileiro, a Lei 14.229, trouxe a seguinte redação para os agentes de trânsito. Notem: servidor civil efetivo de carreira do órgão, entidade executiva de trânsito ou rodoviário, com atribuições de educação, operação e fiscalização de trânsito e transportes, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, para promover a segurança viária nos termos da Constituição Federal. Olha só que interessante, né?
a definição, a atribuição, né, dos agentes de trânsito. Outra, né, definição trazida por essa alteração do Código de Trânsito é do patrulhamento viário. Função exercida pelos agentes de trânsito dos órgãos, entidades executivas de trânsito e rodoviários, no âmbito de suas competências, com o objetivo de garantir o quê? A segurança viária nos termos do parágrafo 10 do artigo 144 da Constituição Federal. Sim, os agentes da autoridade estão previstos na Constituição Federal como componentes da segurança pública. E recentemente essa redação foi trazida para o anexo 1º do Código de Trânsito, com a definição do que é o patrulhamento viário. Atribuições da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito ela é o dirigente, né, máximo de um órgão executivo de trânsito. Seus agentes são vários que tratam de fazer a fiscalização. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste código e dentro de sua circunscrição, agora acertadamente, julgará a consistência do auto de infração de trânsito e aplicará a penalidade. Senhores, aquele agente está na via trabalhando, fazendo o seu patrulhamento viário, executando a sua fiscalização. Ele se depara com o cometimento de infração de trânsito. Qual é a obrigação dele? Lavrar o auto. Esse auto é encaminhado para análise de consistência. Se tiver algum erro, ele é arquivado. Se tiver certinho, dá início ao processo administrativo contra esse condutor infrator, que, como eu mencionei, pode apresentar uma defesa prévia ou um recurso. Se ele apresentar, a JARI, Junta Administrativa de Recurso de Infração, vai analisar, né? Dependendo se tiver alguma irregularidade, vai ser arquivado ou não. Né? E assim se dá o processo administrativo de trânsito. E no momento adequado, né, a autoridade de trânsito tem o poder de quê? De aplicar a penalidade, né, que dá, né, a legitimidade ao ato de imputação da penalidade. Definição, então, de autoridade de trânsito. Dirigente máximo de órgão ou entidade executivo integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa expressamente por ele credenciada. Esta é a definição, então, de autoridade de trânsito. Eu espero ter conseguido explicar um pouco sobre a função de cada um dos atores que compõem um órgão executivo de trânsito, né? Autoridade de trânsito, seus agentes, também a questão do processo administrativo. Condutor cometeu infração, foi flagrado ou pelo agente por equipamento eletrônico, foi lavrado o auto de infração, foi encaminhado para a análise de consistência, dado seguimento ao processo administrativo, condutor optou por fazer ou não fazer defesa prévia ou recurso, vai ser imputada a penalidade ou não. Tá? Então, desta forma, apresentei aos senhores alguns princípios que podem ser útil tá? No desenvolvimento de seus planejamentos. Quero dizer que também estou à disposição para eventuais consultas. É um tema que realmente traz algumas dúvidas, então os senhores podem ficar à vontade para entrar em contato. Agradeço a atenção de todos, né? E lembre-se, trânsito em condições seguras é um direito e dever de todos.